Para finalizar, sobre o caso Nietzsche, a paranoia autista do Homo aspergensis. Minha hipótese explicativa de um elemento importante na origem da filosofia da vida de Nietzsche nasce da suposição de que ele tinha síndrome de Asperger, ou seja, uma leve forma de autismo. Acredita-se que alguns casos de figuras importantes na história do pensamento tenham tido essa síndrome. Esse seria o caso de Sir Isaac Newton, que viveu praticamente só, e também o de Wittgenstein, cuja presença costumava assustar as pessoas. Em minha opinião, também o caso de Saul Kripke, que precisa viajar acompanhado para não se perder. Acredita-se que essa síndrome seja mais frequente em acadêmicos, e o Dr. Hans Asperger, que descobriu a síndrome e que, segundo consta, tinha essa síndrome, escreveu que uma gota de autismo é necessária ao trabalho de qualquer cientista ou artista. Mas o que é a síndrome de Asperger? Trata-se de uma deficiência neurológica de casos intermediários entre autismo profundo e casos normais ditos neurotípicos. Pessoas com autismo profundo não possuem disposições sociais inatas. Elas não leem o comportamento das outras pessoas, não têm uma teoria da mente. Faltam neurônios espelhos no córtex pré-motor. Como resultado, elas não se socializam nem aprendem a falar. Nos casos de autismo leve, ou síndrome de Asperger, as pessoas aprendem a linguagem, tendo assim acesso ao mundo da cultura. Como resultado, a pessoa desenvolve a inteligência, mas a socialização, embora ocorra, é sempre insuficiente ou inadequada. A pessoa não possui ou possui em nível insuficiente o que já foi chamado de teoria da mente. Mais do que isso, por serem forçados a viver muito mais em seu casulo interior, talvez se explique por que eles têm melhores condições de aprender, adquirir cultura, desenvolver a inteligência. Como o portador da síndrome, pelas respostas das outras pessoas, toma consciência do que diz ou faz e de que diz e faz coisas inadequadas, ele sente ansiedade em situações sociais, uma ansiedade que pode evoluir para fobia social. As amizades podem existir, mas ou são superficiais ou são pouco duráveis, pelo acúmulo de mal-entendimentos de ambas as partes. Chegamos aqui a um ponto importante sobre os valores morais a que tende o autista. Características do autismo leve são a adoção de atitudes morais inflexíveis, pois a pessoa não entende por que outros nem sempre seguem ou acham necessário seguir princípios morais. Uma outra característica é a falta de compreensão, por exemplo, da small talk, um mecanismo de facilitação do relacionamento social que é tomado pelo autista como superficialidade. Cumprimentar uma pessoa e comentar sobre a beleza do dia, ou se vai chover, ou coisa assim. Junto a uma falta de habilidades sociais, e mesmo por causa delas, há também uma espécie de modo de entender o mundo, do qual resulta uma espécie de moral autista, cujos traços podem ser encontrados em grande medida nos ideais do homem superior de Nietzsche e nele mesmo. Faço aqui uma lista dos traços mais comuns em autistas Asperger, mesmo que nem sempre encontráveis. Eles costumam ter alta integridade, consciência, confiabilidade, honestidade, alta sensibilidade, falta de inclinação à mentira, eles não sabem mentir, falta de preconceitos, eles não fazem reconhecimento de diferenças sociais, tudo é a mesma coisa, não manipulam socialmente, nem saberiam, não fazem ataques não provocados, não seguem o que a maioria faz quando ela está errada. Esses são valores com os quais o autista pode lidar e compreender, mas há uma questão fundamental em relação à interpretação dos outros com relação a si mesma. Pessoas com autismo leve, quando não dispõem de um diagnóstico, passam as vidas esforçando-se para entender as situações sociais, buscando adivinhar uma explicação para alguma coisa de estranho e errado que existe em seu estar no mundo, a razão dos outros se comportarem de maneira inesperada, tão facilmente contra aquilo que lhes parece ser moral. Ora, Nietzsche parece se enquadrar muito bem dentro dessa sintomática. Sabemos que suas amizades não foram duráveis, que no colégio era ridicularizado pelos colegas por sua seriedade e estranheza, que ele tinha dificuldades em se entender com os familiares, que tinham
que tinha crises nervosas, que era demasiado inflexível em seu julgamento sobre as pessoas e que se desentendia facilmente com elas, como fez com seu amigo Richard Wagner. E sabemos que ele viveu cada vez mais só e isolado nos últimos 10 anos de sua vida lúcida, quando escreveu suas melhores obras. Tudo isso pode ser visto como produto sintomático de autismo leve. Mais do que isso, uma reação frequente de pessoas com autismo leve, não diagnosticado, diante da falta de compreensão intuitiva da sociedade, consiste em, se tratando de pessoas inteligentes, no caso de Nietzsche, muito inteligente, em reagir com alguma forma de elitismo, paranoia, megalomania, pretensões de grandeza. Trata-se de uma racionalização de uma explicação possível. Aqui está ela. Não nos entendemos porque somos diferentes, e somos diferentes porque nós somos superiores. Eu e os da minha estirpe. Nós os mais fortes. Ora, essa poderia ter sido bem a reação que gerou em Nietzsche o seu elitismo, a sua crença em uma aristocracia de homens superiores. Pode ser que ele tenha imaginado que só encontraria seus semelhantes, as pessoas profundas, em uma aristocracia formada por gente como Richard Wagner. Mas isso acabou por decepcioná-lo, uma vez que Wagner era um megalomaníaco muito mais esperto e social do que ele. Então Nietzsche concluiu que estava só nesse mundo e começou a sonhar com uma aristocracia de homens superiores e com a vinda do super-homem que ele não era capaz de imaginar, porque na verdade não existe. Se fosse hoje, Nietzsche seria diagnosticado e tratado e não precisaria inventar a sua filosofia do além do homem. Parece-me que, mais do que qualquer um, Nietzsche foi um filósofo com grandes insights acompanhados de erros comprometedores. Esses erros, me parece, se deveram muito à sua educação autoritária e ao estar inevitavelmente imerso nos preconceitos eurocêntricos e prussianocêntricos de seu tempo e da falta de um conhecimento mais amplo de filosofia, da sociedade e do mundo. Ele fez o que pôde da sua situação. Franz Boas, por exemplo, foi um contemporâneo, quase contemporâneo seu, um antropólogo judeu-alemão emigrado para os Estados Unidos, que foi o primeiro a praticar estudos de campo e perceber o grau de relatividade que vige entre diferentes culturas, criticando o racismo e chegando a resultados muito diversos dos de Nietzsche. Diversamente de Nietzsche, pela sua própria condição, ele foi levado a libertar-se de certos preconceitos sociais. Quanto à bibliografia, as obras mais importantes de Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, certamente, para mim, é um livro belíssimo, comparável apenas com o livro de Goethe, Fausto, na literatura alemã. Mas gostos são gostos. Além do bem e do mal, e sobre a genealogia da moral, são filosoficamente os mais desenvolvidos. Ele tenta desenvolver ideias sugestivamente expostas em Zaratustra. Quanto à bibliografia auxiliar, você pode ver o comentário da BBC, Nietzsche, Human All Too Human, que está disponível no YouTube, traduzido para o português. A literatura contemporânea em inglês sobre Nietzsche é a melhor que eu conheço, sendo indispensável para um melhor entendimento de suas ideias. Embora Nietzsche seja um filósofo extremamente claro, um dos poucos que dá prazer em ler pela maneira como ele escreve. Existe um estudo de Arrington, History of Ethics, que é muito claro, contém um capítulo crítico sobre Nietzsche. O livro de Céline, Voyage au bout de la nuit, Viagem ao fundo da noite, é um clássico, talvez o maior clássico da filosofia francesa do século XX, da literatura francesa do século XX, junto com Proust. Copleston, History of Philosophy, volume 7, tem uma extremamente clara exposição. Deleuze, Nietzsche and Philosophy, é um livro em grande parte mais sobre Deleuze do que sobre Nietzsche. Kaufmann é um clássico da interpretação. Nietzsche, Philosopher, Psychologist and Antichrist, eu só li um resumo. Leiter, Nietzsche and On Morality, é um excelente livro
um pouco mais aprofundado, de umas 250 páginas, facilmente adquirível. Morgan, What Nietzsche Means, dizem que é muito bom, que explica, esmiuça Nietzsche, mas eu não tenho. Russell, eu tirei alguma coisa da History of Western Philosophy, e uma crítica em português é Nietzsche, um livro bastante crítico sobre Nietzsche. Steinhardt é um pequeno livrinho de um apologista de Nietzsche, inteligente. Também a biografia de umas 600 páginas, Friedrich Nietzsche, uma biografia filosófica, está em português, é um livro excelentemente escrito.